Galera, o vídeo de hoje, tá? É de Copa do Brasil e o vídeo de muitas discussões aqui, nesse vídeo aqui eu vou falar aqui sobre quem foi aí, na minha opinião, o melhor campeão, quem foi o melhor campeão da história da Copa do Brasil nesse. Galera, aqui é o Lucas Assunção e está começando aqui o primeiro vídeo do novo canal aqui, né? Que mudou de nome agora, é Canal Golaço, tá? No vídeo de hoje a gente vai aqui debater aqui, né? O debate Golaço aqui, o primeiro vídeo aqui do quadro Debate Golaço, que a gente vai abrir esse quadro. A gente vai falar aqui de quem foi, tá? Quem foi aí o melhor campeão da história da Copa do Brasil. A gente vai separar aqui os campeões da Copa do Brasil, né? Dos anos do finalzinho da década de 80, né, para esse ano, né, para ano passado, perdão, que é o Corinthians. E a gente vai debater aqui quem foi o melhor campeão da Copa do Brasil. Para começar aqui, a Copa do Brasil, né, só para até contextualizar, começou em 1989, né, o torneio, né, e o primeiro campeão foi o Grêmio, né. E aí teve a sequência 90 o Flamengo, 91 o Criciúma, 92 Internacional, 93 Cruzeiro, 94 o Grêmio, 95 o Corinthians, 96 e 97 o Cruzeiro, 98 Palmeiras, 99 Juventude, 2000 Cruzeiro e assim sucessivamente até chegar aqui ao último campeão da Copa do Brasil, que foi o Corinthians em 2025, né, que foi o último campeão aí, o Corinthians da Copa do Brasil. Enfim, então para começar aqui eu já vou tirar aqui alguns clubes aqui, né, da disputa. E já vou tirar aqui Criciúma, Juventude, Santo André, Paulista, enfim, já vou tirar aqui alguns clubes aqui, né, menores aqui, né, porque assim, de fato assim, foram boas campanhas, mas não foram os melhores times assim, né, na questão do futebol. Eu coloquei aqui o critério aqui, a caminhada do clube e o melhor futebol desempenhado, obviamente. Então eu já tirei aqui alguns clubes aqui, né, como já citei aqui. Eu já vou tirar aqui já o Corinthians, né, do ano passado, 2025, porque o Corinthians do ano passado não foi o melhor time, o mesmo argumento que eu citei aqui dos outros. Não foi o melhor time, assim, para mim o Cruzeiro e o Fluminense foram melhores que o Corinthians, né, são melhores times no ano passado do que o Corinthians, então eu tirei aqui o Corinthians. Tirei o São Paulo, também o São Paulo não tinha o melhor time, apesar de que jogou bem contra o Flamengo nas duas finais. Os Cruzeiros de 17 e 18 eu não vai entrar aqui também, né, nesse pacote final, porque o Cruzeiro, por exemplo, a final contra o Flamengo foi horrorosa. De 2018 flertou até com empate, né? Flertou até. Com empate não, flertou empate. Flertou aí quase com a derrota, né? Com o golaço do Pedrinho, só que o gol foi anulado. E teve essas polêmicas aí, né? 2015, Palmeiras tá fora, porque pra mim o Santos, né, nessa questão aí de melhor time, pra mim foi mais time pra mim que o Palmeiras, né? Continuando aqui essa leva aqui, né, de todos os campeões aqui da Copa do Brasil, só pra separar aqui na ordem, pra mim 89 o Grêmio, pra mim, primeiro campeão da Copa do Brasil não entra, né, enfrentou um adversário bem ali fraco. O mesmo vai pro Flamengo aqui, o Inter campeão em 92, o Cruzeiro campeão aqui em 93, o Grêmio em 94, o Corinthians em 95, acho que eu vou até ficar um pouquinho, porque acho que o Corinthians teve uma campanha bem interessante, inclusive metendo até goleada no agregado contra o Vasco, tá? Cruzeiro fora, 96, 97. O Palmeiras, por incrível que pareça, apesar de ser um time interessante, 98, também tá fora. Deixa eu ver aqui, só para analisar aqui. O Cruzeiro de 2000 fora. Cruzeiro de 2001 também, apesar de que meteu 3 no Corinthians, mas tá fora. Esse esquece, 2002, o Corinthians de 2002 foi brincadeira, né? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, roubado contra o Brasiliense. Pra mim, fora. 2006 Flamengo, também não vou entrar aqui em discussões. 2007 do Fluminense, foi um negócio assim, bizonho, que pra mim o Fluminense não foi o melhor time. Pra mim o melhor time da Copa do Brasil na época foi o Botafogo, só que era pra ser a final Botafogo e Fluminense, só que o Botafogo roubado, inclusive, né? Era pra ser o finalista ali, né, brigando por título, mas foi o Figueirense no jogo que a Ana Paula Oliveira roubou, né, assim, anulou gols legítimos pro Botafogo. Então o Fluminense de 2007 tá fora. O de 2009, Corinthians, por incrível que pareça, não vai entrar aqui, apesar de que tem o Ronaldo, mas acho que teve times melhores aqui. Lembrando que vamos entrar aqui 4 times, tá?
O Vasco 2011, esquece. Palmeiras 2012, gente, pelo amor de Deus. Palmeiras 2012 para mim foi o pior campeão da história da Copa do Brasil. Que enfrentou o Coritiba, foi mal nos 2 jogos, mas mesmo assim foi campeão. Mas enfim. O Flamengo de 13, não adianta, não vai entrar aqui. Não vai entrar aqui. E o Galo de 14, vai ter muita gente que vai me xingar aqui, porque, pô, o Galo, a virada, pô, jogos das viradas absurdos, mas eu acho que a campanha do Galo, ela não foi muito consistente, tá? Foram 2 derrotas de 2-0, tanto para o Flamengo e para Corinthians, e eles reverteram no jogo da volta, mas para mim não vai entrar aqui, tá? O CAP de 19 até tentei discutir aqui, mas acho que também não entra, mas é um time bem interessante. O Palmeiras de 20 podia entrar aqui, mas também deixei de fora. E o Flamengo de 22 eu não vou também discutir aqui, porque também... Nem de 2024, né? Aliás, 2022, pelo amor de Deus, o Flamengo sofreu contra o Corinthians, né? Agora que eu já tirei aqui os clubes aqui pra gente aqui debater, eu coloquei aqui 5 times, tá? Aqui numa fase, né, bem importante para entrar aqui em decisão aqui. Para quem foi o melhor time da Copa do Brasil. O Corinthians de 95, São Paulo de 2010, o Cruzeiro de 2003, Grêmio de 2016 e Atlético Mineiro de 2021, tá bom? Então, esses são os times aí que... Então, vamos agora para a fase final aqui, né, dessa disputa aqui, né, do debate aqui, quem foi o melhor campeão da Copa do Brasil na história, né? E só para separar os times aqui, ó. Corinthians de 95, Cruzeiro de 2003, o Santos de 2010, o Grêmio de 2016 e o Atlético Mineiro de 2021, tá? Só para começar na ordem aqui, vamos lá. Corinthians de 95, tá? Corinthians e Operário de Vazagrande, né, na primeira fase. O agregado foi 5-1, né, para a equipe do Corinthians. Aí o agregado do jogo na segunda fase contra o Rio Branco do Acre, 5-0 Corinthians. Aí no agregado das quartas contra o Paraná, 2-1 Corinthians, né? Jogo bem complicado. E aí o agregado do jogo contra o Vasco, gente, foi um 6-0, tá? Foi um 6-0 o segundo jogo, né? Do Corinthians foi 5-0 Corinthians contra o Vasco. 6-0 Corinthians e Vasco. E na final enfrentou o Grêmio e o Corinthians ganhou no agregado por 3-1. Corinthians campeão, né, em 95. O Cruzeiro de 2003, tá? O agregado do jogo contra o Rio Branco, também aqui, mas assim, o Rio Branco do Espírito Santo. 4-2 Cruzeiro. Aí no jogo seguinte, né? Aqui, houve aqui um 9-2 aqui do Cruzeiro aqui, né? No jogo contra o Corinthians de Caicó, né? Foi 9-2 pro Cruzeiro. Aí nas oitavas, o agregado contra o Vila Nova foi 4-1. Nas quartas, o agregado do jogo contra o Vasco, aí já começa a dificuldade. 3-2 Cruzeiro. Aí na semifinal enfrentou o Goiás, né? Goiás aí que fez uma boa campanha em 2003, 5-3 Cruzeiro no agregado. E na final, o Cruzeiro venceu o Flamengo no agregado por 4-2, sendo que o segundo jogo foi 3-1 pro Cruzeiro contra o Flamengo. E o primeiro tempo foi um esculacho, né? 3-0 Cruzeiro, foi um primeiro tempo absurdo da equipe cruzeirense. Santos de 2010. Olha a campanha do Santos, gente. 11-1 no Naviraense, sendo que no segundo jogo foi 10-0 Santos, com o show do Neymar, Ganso e companhia. Aí enfrentou na segunda fase o Remo. 4-0, né, Santos, né, contra a equipe do Remo. E é bom deixar claro que antigamente a Copa do Brasil tinha, né, a vantagem, né, por 2 gols de diferença, né, para o time de melhor ranking, né? Ou seja, o time de melhor ranking que vencer por 2-0 já garante, né, a classificação para a próxima fase e elimina o jogo da volta. Enfim, 4-0 Santos contra o Remo, né, em Belém. Aí teve 10-4 contra o Guarani, né, na Vila. Aí sim, teve aí nas quartas, Atlético Mineiro 5-4, né? Teve 2 ótimos jogos, inclusive do Santos nesse duelo. Também teve um 6-5 contra o Grêmio na semifinal, que também foi um jogo 2 jogos bons do Santos. E na final enfrentou a Vitória, um atropelo no primeiro tempo, no primeiro jogo 2-0. E na volta, Santos perdeu por 2-1, né? Mas o Santos foi campeão
da Copa do Brasil em 2010. O time do Neymar, Ganso e companhia, né? Grêmio de 2016. Campanha do Grêmio, vamos começar aqui, vamos lá. Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio foi adversário do Atlético Paranaense nas oitavas. Lembrando que já nessa época já começava a entrar times da Libertadores já nessa fase, tá? O Grêmio, ele no agregado foi 1-1 e o Grêmio venceu nos pênaltis 4-3. Nas quartas eliminou o Palmeiras 3-2 no agregado. Na semifinal enfrentou o Cruzeiro, eliminou, vencendo por 2-0 no agregado. O primeiro jogo 2-0 Cruzeiro, um atropelo cruzeirense. E na final 4-2 no agregado contra o Atlético Mineiro, com o primeiro jogo sendo 3-1 para o Grêmio no Mineirão. Foi um passeio, inclusive foi o segundo jogo já, né, ali em meio à tragédia da Chapecoense, né, enfim. Então teve a campanha aqui do Grêmio de 2016, campeão da Copa do Brasil. E o Galo, campeão da Copa do Brasil em 2021, que teve uma campanha muito boa também. Aí na sequência aqui dos jogos, 4-1 contra o Remo no agregado. Aí nas oitavas, 3-2 no agregado contra o Bahia. Semifinal, né? O Atlético Mineiro meteu 6-1 no agregado contra o Fortaleza e meteu 6-1 no agregado contra o Atlético Paranaense. Então, assim, na final, né? Então, assim, o Galo conseguiu, assim, vitórias absurdas aí. Tanto na semifinal quanto na final, amassando o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Bom, eu até queria colocar aqui as campanhas aqui para tentar aqui analisar aqui para vocês, tá? O Cruzeiro passou para as quartas, né, da Copa do Brasil em 2003 contra o Vasco. O Vasco foi o 17º. O Goiás, semifinalista, foi o 9º colocado, uma campanha muito interessante. E o Flamengo, né, que foi o finalista, terminou em 8º. O Santos, ele enfrentou o Grêmio, que foi o 4º colocado daquele Brasileirão. O Atlético Mineiro, né, foi o 13º e na final enfrentou o Vitória, que foi rebaixado. Terminou em 17º ali no primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, ele eliminou nas quartas o Fluminense, que foi o 7º colocado naquele Brasileirão, classificado para a Libertadores na segunda fase, da Libertadores. Fortaleza, que foi o 4º colocado, que se classificou para a Libertadores também. E o Atlético Paranaense, que apesar de que foi o 14º no Brasileirão, no ano seguinte jogou a final da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, jogou a final da Libertadores e perdeu para o Flamengo. Ou seja, aqui a caminhada do Atlético Mineiro foi bem mais complicada do que todos esses times aqui, do Cruzeiro e o Santos, né, na minha modesta opinião, pelas campanhas aqui. E o CAP, que um ano depois jogou a final da Liberta, né, em Guayaquil, perdeu para o Flamengo por 1-0, tá? Então, pela caminhada, pelo bom futebol e pela também aqui, não que o Cruzeiro e o Santos não desempenhassem bom futebol, mas acho que pela caminhada aqui, pelos adversários aqui e pelo contexto do que está tendo aqui esse vídeo aqui do melhor time da Copa do Brasil, o melhor time da história da Copa do Brasil, na minha opinião, é o Atlético Mineiro de 2021. Se você discorda aqui dessa minha opinião aqui, coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aqui nos comentários se você discorda, se você acha que foi o Santos, se foi o Cruzeiro. Mas para mim, o melhor time da Copa do Brasil, né, na minha opinião aqui, analisando tudo aqui, é o Atlético Mineiro de 2021. Gente, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para aquela galera que curte futebol. E até a próxima, galera. E tchau!